Olá, 8 horas e 30 minutos em Brasília, um bom dia para você. O plenário do Senado pode votar hoje a proposta de emenda à Constituição da sessão onerosa. Pelo texto, a União vai ter que compartilhar com os estados e com os municípios os recursos arrecadados nos leilões do pré-sal. A sessão onerosa é uma área na Bacia de Santos que o governo cedeu à Petrobras para a exploração do pré-sal em 2010 em troca de ações da empresa, mas com um limite de até 5 bilhões de barris de petróleo sem licitação. Como o volume foi maior que isso, o excedente será vendido em um leilão marcado para o dia 6 de novembro. Os recursos vão para o Caixa da União. A proposta de emenda à Constituição permite que 15% desses recursos vão para estados e outros 15% para municípios. Por isso, é considerada prioridade para os governadores e prefeitos no âmbito do novo Pacto Federativo. O senador Cid Gomes, relator da proposta, afirmou que o texto deve ser votado ainda nesta semana. Há um entendimento com as lideranças para que seja votado na primeira sessão, em seguida o primeiro turno, um requerimento de quebra de interstício e, na sequência, o segundo turno. O acordo de lideranças nem sempre reflete a totalidade dos senadores, mas eu espero, enfim, que a gente possa alcançar um consenso nisso. Na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão que tem uma representação dos mais diversos partidos, a aprovação foi consensual. Todos os presentes concordaram com o texto que foi dado no relatório que elaborei. A sessão onerosa é apenas um dos itens da pauta do plenário nesta semana. Facilidades para empréstimos a empresas do Super Simples também vão ser analisadas. Mais informações com a jornalista Érica Christian. A primeira proposta do Pacto Federativo, a sessão onerosa, que deve ser votada nesta terça-feira, deverá render 21 bilhões de reais, a serem divididos entre estados e municípios após um leilão do excedente do pré-sal previsto para novembro. E os senadores podem votar nesta semana um projeto que vai facilitar a concessão de empréstimos para segmentos do Super Simples. A iniciativa vai permitir a criação de um consórcio de pequenas empresas que juntas terão garantias na hora de pedirem um financiamento. E os senadores podem votar também o fechamento automático e sem custos de empresas inativas há mais de 3 anos, desde que o proprietário não se manifeste contrariamente após o recebimento de uma notificação. E outro destaque da pauta é um requerimento de urgência para a votação de um projeto que vai restringir ainda mais a propaganda de cigarros no país. O relatório da reforma tributária deve ser entregue até o dia 15 de setembro. A informação é do relator da proposta, senador Roberto Rocha. Ele e o economista Luiz Carlos Rauli, que já foi deputado federal, apresentaram para jornalistas a proposta de emenda à Constituição que vai ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votada no plenário. Desde que começou a tramitar, a proposta que altera o sistema tributário nacional tem gerado algumas dúvidas. A intenção desta apresentação foi a de esclarecer detalhes da PEC aos jornalistas que acompanham o tema no Congresso. Para poder nivelar as informações, para não ter condição de proliferar informação falsa nesses tempos de fake news, sobretudo, é que a gente está chamando a imprensa como representantes da sociedade, que fazem a interlocução do parlamento com a sociedade para que a gente tire algumas dúvidas. Foram dezenas de perguntas com a participação de cerca de 30 jornalistas. Os principais questionamentos se referiam a como será feita a desoneração da folha de pagamento, considerada pesada para os empregadores, e ao IVA dual, um único imposto sobre valor agregado, com tributos federais e outro com impostos estaduais e municipais. Se houver esse IVA federal, o IVA estadual, a Receita Federal vai ser o comitê. Ela que vai gerenciar, não precisa unir. E os estados e municípios terão um comitê, entendeu? Um guarda-chuva nacional em algum estado e os outros 27 estados embaixo com os fiscos e a procuradoria. Então, aqui que vai dar o comando. Como é hoje o Simples, é um comitê gestor nacional. 2 grandes desafios da reforma. Um, é mitigar a regressividade
E o segundo é desonerar a folha, porque tem uma legião aí de milhões de desempregados que precisam disso. Hoje no Brasil, sempre foi, é muito caro contratar um funcionário. O relator também respondeu que deve entregar até o dia 15 deste mês o parecer na CCJ. No meio de setembro, mais ou menos. Até o dia 15? É. Até o dia 15, dia 20 no máximo. Eu acho que o Senado vota, porque o rito no Senado, gente, é muito mais rápido do que na Câmara, vocês conhecem isso. A Câmara está fazendo o que deve fazer. O Senado está fazendo o que deve fazer. Uma hora a da Câmara vem para cá ou do Senado vai para lá, aí vira uma. Vira uma proposta. O que nós estamos fazendo? Abrindo para ouvir o governo. Quem que imagina fazer uma reforma tributária no Brasil ou da Previdência sem a participação do governo federal? Seria muita ingenuidade, no mínimo. E hoje pela manhã haverá reuniões em comissões do Senado. Vamos conferir. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada a audiência pública sobre a reforma da Previdência. Na Comissão de Infraestrutura, pode ser votado o projeto que prevê a emissão de passagem rodoviária com o nome do passageiro. Às 11 horas, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pode ser votado o projeto que institui o dia 20 de outubro como o Dia Nacional da Filantropia. E às 11h30 vai ser realizada a primeira reunião da Subcomissão Temporária sobre a Qualidade dos Gastos Públicos e Combate à Corrupção. E às 2h30 da tarde, a comissão mista que analisa a medida provisória do Cadastro Ambiental Rural vai ouvir a apresentação do relatório do senador Irajá. Foram apresentadas 35 emendas ao texto original. Com a edição da MP, o governo quer incentivar a regularização das propriedades rurais. O Código Florestal de 2012 criou o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Foi dado um prazo de adesão para que os produtores se regularizassem, 31 de dezembro de 2018. Quem não aderisse perderia o direito de acessar linhas de crédito oficiais. Mais de 5 milhões de proprietários se inscreveram. O governo, no entanto, considera que a lei gera exclusão e dificulta a regularização. Por isso, editou uma medida provisória em que mantém a obrigatoriedade do cadastro, porém sem prazo determinado. Nesta terça-feira, o relator da matéria, senador Irajá Abreu, fará a leitura do parecer na comissão mista que analisa a MP 884. Então, toda a propriedade rural, seja pequena ou a média e as grandes, logicamente, precisam informar aos órgãos de controle ambiental dos seus estados o que tem dentro da sua propriedade. Isso de uma forma muito aberta, muito transparente e sujeito à penalidade das multas, caso isso não aconteça da forma que é necessária, que é preciso. A Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião também marcada para logo mais às 10 horas da manhã. A concessão de empréstimos para os estados e municípios brasileiros vai ser tema de uma audiência pública com a vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Tatiana de Oliveira. E quem tem mais informações sobre esta audiência é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Olá, Tiago, bom dia. Olha, como você disse, nessa audiência pública, os senadores vão ouvir a vice-presidente da Caixa sobre a política de concessão de empréstimos para estados e municípios, principalmente para os estados e municípios do Nordeste. O senador Alessandro Vieira é um dos autores do requerimento para essa audiência pública. Bom dia, senador. Por que o Nordeste, senador? Bom dia. Nós tivemos uma notícia que teve bastante repercussão de que os empréstimos para o Nordeste da Caixa Econômica teriam sido muito reduzidos nesta gestão. A gente já teve contatos com a Caixa, que apresenta dados diferentes, mas é importante ter uma oportunidade para que se possa mostrar para o Brasil inteiro que a gente vai garantir o tratamento igualitário para os estados nordestinos, que são justamente aqueles que mais precisam de investimento. Quer dizer, a intenção é que ela dê explicações sobre se não está havendo uma espécie de discriminação com os estados do Nordeste? Exatamente. A gente tem que afastar qualquer risco de discriminação e, se existe algum problema, alguma dificuldade operacional, encontrar soluções para elas. Tem que chegar crédito no Nordeste, o Nordeste precisa de investimento, precisa de emprego, precisa gerar renda. Bom, o presidente da Caixa ele tem dito que a concessão de empréstimos é sazonal, obedece uma sazonalidade e que é uma questão de justiça. Assim, quem se não tem garantia, não empresta. Isso pode significar alguma coisa? Na verdade, muito pouco. Nós sabemos que a Caixa Econômica Federal, na história dela, sempre teve um uso político, não é uma novidade.
Então, o que nós queremos é garantir que, neste momento histórico, a Caixa respeite os estados do Nordeste, dê um bom atendimento e garanta aquilo que for viável. É uma questão de informação e esclarecimento. Agora, senador, se ficar comprovado que está havendo uma certa discriminação, o Senado pode fazer alguma coisa? Vamos tomar todas as medidas cabíveis para que isso não aconteça. A nossa expectativa é que surja agora uma explicação e um caminho para a retomada do fluxo de crédito. Essa é a nossa grande intenção, a nossa obrigação de fazer a defesa dos nordestinos. Mas vamos ouvir primeiro a vice-presidente. O que tem circulado é que a Caixa teria liberado menos de 3% para o Nordeste até julho, não é isso? Exatamente. O número vem melhorando, ele vem se aproximando mais da sua média histórica, mas é preciso acelerar isso. O povo nordestino tem pressa, a carência é muito grande, as necessidades de investimento e a Caixa Econômica tem toda a condição de atender. É só uma questão de ajuste e ele vai ajudar para que esse ajuste aconteça. A comissão vai analisar hoje também um contrato de empréstimo entre o município de Aracaju e o BID, no valor de 75 milhões de dólares, que é o seu estado. Esse dinheiro seria para quê, senador? São para investimentos de infraestrutura na capital, Aracaju. A capital tem a condição de crédito para isso. O prefeito Edivaldo Nogueira já está aqui em Brasília para acompanhar juntamente com a bancada. É importante levar investimentos. O Nordeste, Sergipe em especial, precisa disso para alavancar a sua economia. Tá certo, senador. Muito obrigada. Um bom dia. A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos começa às 10 da manhã. Com você, Tiago. Obrigado, Dinalva, pelas informações. A expectativa no Senado para esta semana é pela votação do relatório sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, que ocorrerá nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Mais de 390 emendas tinham sido apresentadas até o início da manhã de hoje. O relatório do senador Tasso Gereissati, apresentado na semana passada, é dividido em duas partes. A primeira é o texto base aprovado pelos deputados, com algumas supressões. O relator retirou, por exemplo, a possibilidade de reduzir a concessão de novos benefícios de prestação continuada, o BPC, e a parte que tornava mais rígidas as regras para aposentadorias especiais de trabalhadores expostos a agentes nocivos. Se aprovada na CCJ e no plenário, essa parte do texto já pode ser promulgada. A segunda parte, que inclui estados e municípios na reforma, terá tramitação autônoma. É a chamada PEC paralela, que depois de aprovada aqui, terá que ter o aval dos deputados. Apesar dos apelos da presidente da comissão, senadora Simone Tebet, e do relator, senador Tasso Gereissati, para que novas emendas sejam apresentadas no máximo até esta terça-feira ao meio-dia, pelo regimento, os senadores podem sugerir mudanças até durante a reunião para votar o relatório. Além das emendas, é nessa quarta-feira que os senadores vão debater o texto. Na semana passada, ele foi lido, foi concedida vista coletiva e o debate foi adiado para esta semana. Tem também a possibilidade de que algum senador, bancada ou partido apresente um voto em separado. E é por isso que a presidente da comissão já prevê uma longa reunião nesta quarta-feira. E a Previdência foi o assunto de duas audiências públicas realizadas pela Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira. A primeira, que ocorreu de manhã, discutiu a Previdência Social e a situação do trabalho no país. Este advogado destacou o papel do Sistema de Seguridade Social brasileiro como mecanismo de distribuição de renda no país, legado da Constituição de 1988. A Seguridade Social do Brasil também garante, por exemplo, benefício de prestação continuada e erradicou a miséria, não a pobreza, mas a miséria entre os idosos através desse benefício. E a Seguridade Social no Brasil, a partir da Constituição de 88, universalizou o SUS, que antes só era garantido a quem tinha carteira do INPS. Mas a Seguridade Social no Brasil é um dos maiores sistemas de distribuição de renda do mundo. Paga mais de 30 milhões de benefícios, mais de 80% deles de um salário mínimo. Ruptura com a solidariedade entre as gerações e prejuízos para segmentos específicos da sociedade. São efeitos que podem vir com a reforma da Previdência, na visão dos participantes. Parte de uma política de Estado mais abrangente. Tudo isso se encaixa com a Emenda Constitucional 95. Então a gente precisa entender que existe um projeto
por trás disso tudo, que é exatamente da teoria do Estado mínimo que está sendo colocada em prática. Hoje a carreira do professor está sendo ameaçada, né, o projeto Futurice, né, ele cola literalmente com a reforma da Previdência, assim como as reformas trabalhistas. Para as mulheres, por exemplo, essa reforma da Previdência ela é muito pior, porque em especial, as mulheres são as que têm mais dificuldade de se localizar nos empregos formais. Atingir o tempo de recolhimento vai ser cada vez mais difícil para as mulheres. Vai destruir, inclusive, né, as relações sociais que a gente tem nesse eixo da solidariedade, onde aqueles que trabalharam, dedicaram a sua vida inteira, né, para construir esse país, né, hoje eles contam com o apoio, né, dos trabalhadores mais jovens, né, dos trabalhadores que estão na ativa para construir e dar continuidade a esse trabalho. E à tarde, a comissão debateu novamente a Previdência, desta vez com foco nos benefícios previdenciários para as pessoas com deficiência e nas aposentadorias por invalidez. O próprio laudo pericial diz, ele tem todas essas doenças, porém, ele está incapaz por apenas 24 meses. A perita fala, ele tem deficiência de difícil controle, tem retardo mental, desde a primeira infância, mas só durante 24 meses que ele está incapaz. Aí a gente pergunta assim, mas você descobriu a cura? Me fala. O pente fino feito pela Previdência Social na concessão de benefícios foi criticado pelos participantes dessa audiência, que faz parte do ciclo de debates da Comissão de Direitos Humanos sobre reforma da Previdência. Eu tenho esclerose múltipla há 24 anos. Eu poderia me aposentar hoje por invalidez, mas eu quero continuar trabalhando enquanto eu consigo. Porém, preciso de garantias que conseguirei me sustentar no futuro. Afinal, a reforma está me obrigando a escolher entre me aposentar por invalidez e ficar em depressão, porque, ao contrário de muita gente que quer se aposentar, enfim, eu quero trabalhar, ou me aposentar daqui a alguns anos e ficar em depressão por não conseguir pagar minhas contas. A pessoa tinha tetraplegia irreversível, com adicional de 25%, uma idade avançada, ensino fundamental incompleto, sem mais, sem menos, o INSS cessou o benefício. Gente, eu estou falando, todo santo dia eu julgo de 6 a 10 casos só de aposentadoria por invalidez. São pessoas com sequelas ligadas à fratura de ombro, sequelas de AVC, escoliose, sequela torácica, lombalgia crônica, baixa visão, rigidez articular, epilepsia, artrose. Vamos ver aqui as condições sociais. 59 anos, ensino fundamental incompleto, 66 anos, ensino fundamental incompleto, sem capacitação, sem qualificação profissional, 71 anos, lombalgia crônica. São pessoas aqui, gente, que o INSS não reconheceu o direito ao benefício. Não é possível que depois de tantos séculos de avanços civilizatórios, nós vamos retroceder a isso. Não é possível que em pleno século XXI a gente vai abandonar as pessoas no momento que ela mais precisa. A representante dos defensores públicos discorda de quando se compara a situação da Previdência do Brasil com a de outros países. Eu estava lendo no relatório do senador Tasso que ele fica comparando, né, como é que é na França, como é que é nos demais países, que é 60%, 50% e tal. Mas para eles chegarem a esse valor, eles tiveram antes disso uma rede de proteção social. A gente está cortando os benefícios sem uma rede de proteção social? O senador Paulo Paim afirmou que, apesar dos problemas apontados, a discussão sobre a reforma da Previdência precisa ter um tom de otimismo. Quando eu vou fazer palestras sobre Previdência, sabe que algumas pessoas, antes de eu começar a falar, Paim, não vem aqui dizer que está tudo perdido, que está uma porcaria, que você não aguenta mais, que você está demais. Eu não vou dizer isso, mas eu estou alertando já, porque para dizer que está ruim nós sabemos. Nós queremos saber qual é o caminho. O consultor legislativo Pedro Neri é especialista na área previdenciária. Ele fala hoje do benefício de prestação continuada. Pedro Neri participa todas as segundas-feiras do programa Primeiro Item, da Rádio Senado. No programa, que vai ao ar diariamente, de 1 às 2 da tarde, o consultor fala das mudanças na vida dos brasileiros a partir da reforma da Previdência.
Chegou a hora da nossa série especial sobre a reforma da Previdência. Nosso convidado de toda segunda é o consultor legislativo e especialista nessa área, Pedro Fernando Neri. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Anderson. Pedro, hoje a gente pode falar da reforma da Previdência, tendo como base já o texto do relatório do senador Tasso Gereissati, apresentado semana passada. E uma das principais mudanças que o senador propôs ao texto que veio da Câmara foi retirar da PEC tudo o que estava relacionado ao chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu queria que você explicasse para a gente, de início, o que é o BPC e como ele funciona hoje. Isso, Pedro. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é um benefício que é recebido por mais de 4 milhões de pessoas no âmbito da Seguridade Social. Ele é formalmente um benefício da assistência social, mas ele é operado pelas agências do INSS. Quer dizer, ele não afeta o caixa da Previdência Social, mas ele aproveita aquela rede, a capilaridade do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para fazer esses atendimentos. O BPC é aquele benefício que é recebido pelo idoso ou a pessoa com deficiência pobre, cuja renda familiar per capita é inferior, pela lei, a 1/4 do salário mínimo, mais ou menos R$250, ou meio salário mínimo, R$500, a depender da decisão judicial. Esse é um benefício que, como a gente vai discutir hoje, é muito concedido judicialmente. Cerca de 20% ou 30% das concessões do benefício são judiciais. E boa parte da controvérsia em relação a essa concessão é a flexibilização desse critério de pobreza. Como é que estava lá na proposta que o presidente Jair Bolsonaro enviou à Câmara? Para o caso do idoso, que era onde havia a principal mudança, esse benefício é hoje recebido aos 65 anos de idade, ou a partir dos 65 anos de idade, para o homem ou para a mulher. Na proposta do presidente Bolsonaro, antes de eu falar da proposta, o valor do benefício é de um salário mínimo. Na proposta do presidente Bolsonaro, o benefício poderia ser recebido antes dos 65 anos, aos 60 anos de idade, mas o valor seria reduzido. Não seria um salário mínimo, seria R$400. E o BPC de um salário mínimo só seria recebido, ao invés de aos 65 anos, como é hoje, aos 70 anos de idade. Então, essa foi considerada uma mudança bastante dura. O BPC foi fruto de uma negociação lá entre os partidos da Câmara. Ele acabou saindo da proposta, mas ele entrou, ficou um resíduo, digamos assim, da alteração no BPC, que é o que o relatório do senador Tasso Gereissati suprime no âmbito das discussões que o Senado está fazendo lá na CCJ. Então, o que sobrou do BPC na reforma da Previdência? O que sobrou foi que o critério de pobreza, que eu acabei de falar, aquele 1/4 do salário mínimo, estava sendo inserido na Constituição. Como é hoje? Hoje esse critério está na lei, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, houve o receio de que, ao se passar esse critério para a Constituição, ficasse mais difícil a concessão judicial desse benefício, até porque esse trecho da LOAS foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há um receio de que eventual constitucionalização dessa linha de pobreza diminuísse a concessão judicial do benefício, o que provocou uma série de emendas de diversos senadores. Formalmente, aqui o senador Tasso Gereissati está acatando em seu relatório a primeira emenda nesse sentido, a emenda de número 52 da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. E essa é uma alteração que acho que é importante a gente destacar, Pedro, que ela não volta para a Câmara e ela também não faz parte do que está se chamando de PEC paralela. É como se o relator estivesse simplesmente deletando uma parte do trecho que foi aprovado, do texto que foi aprovado na Câmara, e se o Senado aprovar essa reforma da Previdência, ela vai com essa parte, digamos, deletada. Então, não haveria qualquer alteração em relação ao BPC. Isso que eu ia te perguntar, porque o senador Tasso, logo quando ele apresentou o relatório, ele deixou claro que era uma supressão e o texto não voltaria para a Câmara. Eu queria te perguntar, é passível de questionamento isso? Isso tem o fato de suprimir isso não vai mudar o mérito da matéria? Como é que funciona isso? Eu entendo que é relativamente pacífico. Já é praxe aqui nas casas e é consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF, que uma casa pode suprimir o que outra aprova no âmbito de propostas de emenda à Constituição, né, no âmbito das PECs, porque essa é um tipo de proposição em que não existe predominância da casa iniciadora, que seria a Câmara dos Deputados, como existe em projeto de lei, quer dizer, só vai a promulgação que as duas casas aprovam, só aquilo que é consensual e, de maneira análoga, aquilo que não é consensual não precisa do aval da outra casa. Então, entende-se que uma supressão que não altere o sentido do texto, é diferente de eu suprimir alguma coisa ali que mudasse o sentido do que a Câmara aprovou, poderia ir à promulgação.
E nesse caso, então, seria relativamente pacífico. É claro que esse é um assunto quente, sempre pode ser judicializado, que essa alteração do BPC não vá à promulgação, e o governo estima aí uma perda no impacto fiscal da proposta da ordem de 22 bilhões de reais em 10 anos, que o relatório do senador Tasso Gereissati propõe compensar com outras medidas, principalmente medidas do lado da arrecadação, cobrando aquelas empresas que se dizem entidades filantrópicas para não pagar o INSS, igualmente exportadores do setor agropecuário, que também são isentos do INSS, e por aí vai. Eu queria te perguntar, antes da gente finalizar, o seguinte. Na prática, então, de acordo com esse relatório, e se o texto permanecer nesse sentido, fica garantido, então, que nenhum beneficiário do BPC ficaria sem receber menos que um salário mínimo? A gente pode falar isso? Isso já fica... Isso. Eu acho que é mais importante do que isso, porque na Câmara já se garantiu que seria o salário mínimo. O que o relatório do senador Tasso Gereissati está garantindo é que não haverá perda da cobertura em relação ao que é hoje. Quer dizer, vamos pensar numa família pobre que tem uma renda mensal por pessoa, por cabeça, de 300 ou 400 reais, quer dizer, acima do critério da lei de 250, mas abaixo do critério que o judiciário normalmente usa, que é de 500 reais. Essa família poderia não acessar o benefício se essa linha de corte de 250 reais passasse à Constituição. Então, ela permanece como está hoje na lei, sendo o relatório e a PEC aprovados, e não haveria, então, nenhuma mudança, nenhuma alteração no BPC em relação ao que existe hoje. Ele ficaria completamente de fora da reforma da Previdência. Tá certo. Eu quero agradecer aqui ao Pedro Fernando Neri por mais uma participação no primeiro item. Na próxima semana a gente continua aqui conversando sobre a reforma da Previdência. O relatório tá marcado para ser votado na CCJ na quarta-feira próxima. E aí a gente vai ter mais temas aqui, mais conversa com o Pedro durante toda essa tramitação da proposta de reforma da Previdência aqui no Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui com a gente na TV Senado.